Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um programa Mamãe Sem Neura. E a gente está na nova temporada do programa Mamá Sem Neura, em comemoração ao Agosto Dourado, que é uma época tão importante de conscientização, ao incentivo do aleitamento materno. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Ana Leia, pediatra, e aqui nesse perfil eu te ajudo a amamentar tranquila, sem dor e com um bom ganho de peso para o seu bebê. No tema de hoje, a gente vai falar sobre práticas para que você aumente o seu leite de forma natural. Então, mamãe, eu quero mamar, práticas para você aumentar seu leite de forma natural. E qual que é a importância, qual que é a relevância desse tema? Eu vou falar até principalmente para você que está gestante. Além das mamães que já estão amamentando, o conhecimento desse tema por vocês gestantes é muito importante. Porque assim como quando a gente vai para uma prova, você vai fazer uma prova de matemática, você vai fazer um vestibular, quando você está bem preparado, você fica mais seguro e o seu resultado é melhor, na amamentação acontece a mesma coisa. Quando você está preparada, quando você tem informações, você tem mais sucesso. Então, esse é um tema muito especial, muito importante para mamães que estão amamentando, mas também para você que está gestante e já está esperando o seu bebê, porque você, munida de informações, você pode ter certeza que você vai ter um melhor resultado para amamentar tranquila, amamentar sem dor e ter uma melhor produção de leite. Então, no tema de hoje, eu vou entrar em aspectos que te ajudam a aumentar o seu leite e que eu já comentei em lives anteriores no preparo da mãe durante a gestação. Então, muitos desses aspectos a gente executa e tem que já tomar ação desde a gestação, e isso vai até fazer com que você continue tendo essas ações e adotando essas práticas quando o seu bebê nascer. Então, você começar já a adotar práticas durante a gestação vai te ajudar a manter quando você estiver amamentando. Então, no tema de hoje, a gente não vai falar de uso de medicamentos para aumentar o leite materno, tá? Então, se tem alguém aqui que tá com a expectativa de que eu fale de uso de medicamentos, nós não vamos falar sobre isso. Aliás, eu vou até comentar um pouco por que os medicamentos que antigamente nós usávamos mais para aumentar a produção de leite materno, hoje já não se indica, já não é indicado. Porque, na verdade, os estudos têm demonstrado que os benefícios são questionáveis. Já os efeitos colaterais, eles são significativos e podem ser mais significativos ainda no bebê. Então, por isso que o uso de medicamentos hoje em dia não é indicado. Inclusive, os estudos também têm questionado se os benefícios que talvez no passado se julgava que fosse pelo uso desses medicamentos, se na verdade não estava associado com uma mudança de hábito dessas mães e até um aumento na frequência das ordenhas, da amamentação, que também aumentava a produção do leite materno. Então hoje o que nós vamos falar são sobre práticas que te ajudam a aumentar de forma natural o seu leite, ok? Se alguém tiver aí no chat alguma dúvida, pode mandar, tá bom? Eu vou no final responder algumas perguntinhas de mães aqui que me mandaram nas caixinhas, vou responder e aí a gente vai falar de todas essas práticas, de todos esses hábitos e depois vamos responder essas perguntinhas, tá bom? Bom, gente, eu queria falar para vocês também, tá, que já é comprovado, os estudos já mostram que mulheres que adotam essas práticas, elas têm sim um aumento da produção de leite e os bebês têm um melhor ganho de peso. Vocês devem estar curiosas, né? Quais são essas práticas, né, que aumentam de forma natural o leite materno? Então, eu vou começar falando para vocês sobre a mentalidade, tá? Eu até li um artigo hoje muito interessante
de um pediatra, onde ele coloca que se houve gestação, há leite materno e há produção de leite. O que vai favorecer ou não o aumento dessa produção, muito mais vai ser a mentalidade dessa mãe, vai ser as condições mentais. Os outros fatores, eles entram, têm a sua importância, porém, eu vou falar desse primeiro, que é a mentalidade. O que eu tô querendo dizer com isso? Esse é um fator que a gente trabalha também durante a gestação. A gente tem que trabalhar durante a gestação. Por quê? Porque quando você tem uma mente tranquila, quando você tá tranquila, quando você tem pensamentos positivos, quando você não antecipa problemas, você tem uma tendência a produzir mais leite, você tem uma tendência a levar as coisas com mais tranquilidade. Então a mentalidade positiva, ela é de extrema importância para que você também aumente sua produção de leite. Então isso é importante na gestação e durante a amamentação, tá? Então eu vou dar um exemplo para vocês. Mães, por exemplo, que falam assim: doutora, eu tenho peito pequeno e fulano de tal me disse que eu não vou ter tanto leite. Eu recebi esses dias uma mensagem dessa. A mãe preocupada porque o peito é pequeno e ela acha que não vai ter tanto leite porque a mãe teria dito para ela que também ela tinha peito pequeno e ela não conseguiu amamentar. Então olha só o que acontece. Já está se plantando aí durante a gestação, tá uma crença negativa na cabeça dessa mãe, já está colocando uma insegurança na cabeça dela, tá? Com relação à capacidade dela de amamentar. E a capacidade de amamentar não vai depender do tamanho da mama, vai depender do número de vezes que ela coloca esse bebê na mama, tá? Do tempo que ela estimula essa mama, quantas vezes ela coloca o bebê na mama, e em determinados momentos, a quantidade de vezes que ela faz ordenha. Então, a produção de leite vai estar relacionada também com a produção de 2 hormônios que vocês já devem ter ouvido falar, não sei, prolactina e ocitocina. Ocitocina, vocês devem ter ouvido falar mais, eles chamam até de hormônio do amor. Por quê? Porque a ocitocina, ela é o hormônio que ejeta o leite. A prolactina é o hormônio que faz produzir o leite, tá? Então, ambos eles são estimulados ou não por hormônios do estresse, tá? Por outras substâncias que podem inibir ou estimular a produção deles. Então, por exemplo, desligou aqui o computador, tá? Então, por exemplo, quando a mulher está muito ansiosa, muito estressada, muito tensa, triste demais, isso inibe a produção de prolactina, tá? Por quê? Porque isso também leva ao aumento de um outro hormônio que chama cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí o hormônio do estresse faz diminuir a produção de prolactina. Ao mesmo tempo, a ocitocina, ela também é regulada por estímulos olfativos, visuais, toque, sons. Então, por que a gente fala tanto para a mãe quando estiver amamentando? Desliga o celular, fique olhando para o seu bebê, olhe para o seu bebê, sinta, né, a amamentação, olhe, escute, veja, sinta. Por quê? Porque aí você vai produzir mais ocitocina e vai ejetar mais leite. Porque a ejeção vai depender da ocitocina. Então, às vezes você está tendo produção, mas se você estiver muito ansiosa, muito tensa, você também não ejeta o leite. Então, a ejeção do leite fica inibida porque a ocitocina depende dessas sensações boas, positivas. E quando a mãe anda num parque, quando a mãe vai fazer um passeio, quando ela tá relaxada, aí ela produz ocitocina. Quando ela ouve o barulho do bebê, quando ela vê o bebê chorar, tudo isso não em excesso, tá, gente? Porque também um outro estudo mostra que quando o bebê chora demais e a mãe não tem rede de apoio, isso também é um dos fatores que contribuem para baixar a produção de leite, porque ela fica muito estressada, lógico, né? Então eu tava falando disso, da mentalidade para vocês. Então vocês treinarem a mente, treinarem a mentalidade para ser positiva, isso aí é muito importante. E às vezes a gente tem que se afastar de pessoas negativas, porque essas pessoas nos deixam inseguras, tá? Deixa a mãe insegura, a mãe nem teve o bebê ainda, já começa a achar que não é capaz, já começa a achar que vai ter um problema com a produção de leite, começa a achar que não vai ter leite.
E esses pensamentos negativos recorrentes, eles atrapalham a produção de leite, tá? Então, mãe que fica se preocupando demais se o bebê tá doente, se o bebê vai ficar doente, se vai ter leite, se não tem leite, isso atrapalha a produção de leite, tá? E um outro dado que que os estudos já observaram é que a ideia que a mãe tem da produção dela própria é muito aquém da realidade. Como assim? A mãe subestima a sua produção de leite. Então, ela acha que o leite dela não está sendo suficiente, quando na maioria das vezes está. Porque o bebê, ele chora por várias razões, principalmente nos 3 primeiros meses. Então, o choro do bebê fica muito relacionado com fome. Então, e às vezes até os familiares contribuem para isso. A mãe acaba ficando estressada, esse bebê tá com fome, esse bebê tá com fome. E muitas vezes não é. Você vê bebezinhos ganhando peso de forma extraordinária. Então, hoje eu peguei um caso no consultório, por exemplo, de uma paciente que eu atendo, bebezinho gordinho, ganhando peso, e ela tava falando pra mim, contando que ele mama o tempo todo, porque ele começa a ficar inquieto e ele mama, vai pro peito toda hora. Mas aí, o que eu observei com ela? O bebê, quando ele fica inquieto, quando ele fica irritado, quando ele tá com algum tipo de desconforto, principalmente nesses 3 primeiros meses, que ele não tem controle da mão, ele não consegue pegar a mãozinha, levar na barriga, ele não consegue se virar e colocar de lado, ele não consegue tirar a roupa se ele tiver com calor, ele não consegue chamar a mãe, avisar o que tá acontecendo. Então, o único controle que o bebê tem, tá? O único controle que ele tem é sucção. Ele só consegue sugar. Então, se ele pegar alguma coisa para sugar, ele vai sugar, mesmo estando com a barriguinha cheia. Então, eu vejo, muitas vezes, bebês que ficam o dia todo no peito e o bebê tá explodindo de tão gordinho, tá? E a mãe ainda colocando no peito o tempo todo, e ainda fala que o bebê às vezes tá até regurgitando, mas não para de chorar. Mas aí por quê? Porque às vezes vai juntando uma coisa na outra. O bebê faz uma cólica, aí ele chora, aí a mãe põe no peito, aí ele mama demais, porque o bebê ele suga mesmo, tá? Ele suga, com fome, sem fome ele vai sugar, porque é o único controle que ele tem a sucção nessa fase. Aí ele vai começar a sentir o quê? Aí vai regurgitar, porque já mamou demais. Aí vai embolando uma coisa na outra, né? Então a gente vê muito isso nessa fase. Então a gente está preparada para essas situações, trabalhar a mentalidade, fazer relaxamento, tanto na gestação quanto logo que ganhar o bebê, durante a amamentação. Isso é muito importante para a sua produção de leite. Então acreditem, mentalidade e fatores emocionais interferem na produção de leite. Então não adianta você ficar querendo tomar remédio para aumentar o leite. Toma outra coisa, outro mito, tá? Que eu vou falar para vocês. Cerveja preta. Nossa, esse mito da cerveja preta, até hoje ele aparece ele aparece para mim na caixinha de pergunta. É verdade, se tomar cerveja preta, o meu leite aumenta? Não, não aumenta, o seu leite diminui, tá? Então, se tomar cerveja, qualquer cerveja, seja branca, seja preta, o seu leite diminui, tá bom? Porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central, então isso vai acabar interferindo na produção desses hormônios que eu já falei pra vocês, que são produzidos lá no nosso sistema nervoso central, tá? E além disso, o que vai acontecer? O seu bebê vai ficar com alteração de comportamento, ou ele fica mais irritado, ou ele fica mais sonolento, tá? Ele pode chorar mais, ficar mais chorão. Então, o álcool, ele vai interferir somente de formas negativas, tá bom? Então, não tem essa de cerveja preta aumenta o leite, não. Pode diminuir o seu leite, inclusive, tá? Teve uma outra perguntinha que eu achei interessante, que foi com relação à canela, uso de canela, tá? E se haveria algum alimento que aumente a produção de leite. Então, vou entrar na parte da alimentação, tá? A alimentação é um outro aspecto da amamentação e da gestação muito importantes, tá? Então, a alimentação da mãe é extremamente importante, tanto na gestação quanto na amamentação, porque o que a mãe comer vai passar para o bebê de uma forma ou de outra, e a gente vai criar nesse bebê, através de mecanismos genéticos, tendências ou não à obesidade, a desenvolver ou não determinadas doenças, dependendo dos hábitos alimentares da mãe também. Mas aqui vamos falar de amamentação, produção de leite materno.
Existem alimentos que aumentam a produção de leite materno? Não, não existe nenhum alimento que de forma direta aumente a produção do seu leite, tá? Porém, existem alimentos que podem interferir no seu humor, ajudar na produção de determinadas vitaminas e neurotransmissores, tá? Ou substâncias que são calmantes, vamos dizer assim, tá? Substâncias que melhoram o seu humor de forma natural e a partir daí você poder ter um aumento na produção do seu leite. Então você ter uma alimentação balanceada, todo esse conjunto, uma mentalidade tranquila e positiva, uma alimentação balanceada, depois eu vou falar de outros fatores, tá? Alimentação balanceada, rica em vegetais, verduras, principalmente verde escuro, que é rica em ácido fólico, vitamina A, tá? Vitamina A junto com a vitamina B12, junto com o zinco, junto com o ômega 3, eles interferem também na questão do humor, tá? Então, alguns alimentos como vegetais verde escuro, ovos, alimentos ricos em vitamina A, salmão, atum, que são ricos nessas vitaminas e mais ômega 3, te ajudam a manter um humor melhor, tá? E aí, a partir disso, você pode ter uma melhora na sua produção de leite, tá certo? Então, é bem interessante essa questão alimentar. Mas eu até prefiro deixar para as especialistas, porque tem tanta coisa tão rica, essa questão da alimentação, tão importante da mãe, que eu até prefiro discutir com as nutricionistas. E nós temos também um outro aspecto muito importante, que é o sono da mãe, tá? Então, quando a gente fala bebê dorme, a mãe tem que dormir. O bebê descansa, a mãe tem que descansar junto. A mãe tem que parar de se preocupar com questões domésticas da casa. A mãe precisa dormir. Por quê? Porque a privação de sono, ela diminui a produção de leite. Então, mães que estão extremamente cansadas, esgotadas, estressadas, não estão dormindo direito, elas têm uma diminuição na produção de leite. Aí eu vou explicar por quê, tá? Aí vocês vão me perguntar assim, ali ó, posso tomar leite na amamentação? Deixa eu ver essa perguntinha da Jaqueline. Posso tomar leite na amamentação? Pode e deve. Então, olha só, Jaqueline, pode e deve. Então, mulheres que não têm nenhuma razão para fazer restrição de leite da sua dieta, por exemplo, o bebê não tem diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, tá? E como é que a gente faz esse diagnóstico? Quando o bebê começa a apresentar sangue nas fezes e não foi sangue deglutido da fissura, por exemplo. Ele tá mamando, a mãe às vezes tá com machucado no mamilo e ele deglute o sangue, esse sangue sai vivinho nas fezes, porque o trânsito intestinal é muito rápido. Então essa é uma causa de sangramento de sangue nas fezes do bebê que não tá relacionada à alergia à proteína do leite de vaca. A gente tem que ficar muito atento com isso, tá? Às vezes o bebê faz vacina para rotavírus e aí ele faz o que a gente chama de proctocolite relacionada à vacina e ele pode ter um sangramentozinho nas fezes e isso ser confundido com alergia à proteína do leite de vaca. E lá vai a mãe fazer suspensão do leite porque acha que aquilo está relacionado com alergia. Então, o diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca ele tem que ser muito bem conduzido, muito bem acompanhado, feito com clareza, coerência, para a gente não tomar essas ações muito agressivas de dietas restritivas para a mãe, tá? Então as mães, em geral, as mães que o bebê tá tudo bem, não tem diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca, podem tomar leite de vaca sim, podem e devem. Aliás, o leite de vaca é o alimento mais rico em cálcio que a gente tem, tá? Então, já saiu na mídia aí há um tempo atrás, tava na moda falar que o leite de vaca fazia mal, que o ser humano só deveria tomar leite até 2 anos de idade e depois não precisa mais, tá? Porque o leite da vaca faz mal e não sei o que. Olha, essas informações já caíram por terra, os estudos já têm mostrado que nós precisamos de cálcio, tá? A maior fonte de cálcio que a gente tem hoje é o leite de vaca, depois do leite materno é o leite de vaca, tá? Então nós precisamos continuar ingerindo o leite de vaca
até adultos, e as mães que amamentam devem tomar leite sim, a não ser nesse caso que eu falei especial, alergia à proteína do leite de vaca. E em alguns casos, quando a gente percebe que o bebê tem muita cólica, uma cólica muito exagerada, e nós já tentamos de tudo, já fizemos manobras, já tentamos organizar a rotina do bebê, já avaliamos a dieta da mãe, tá toda equilibrada, e a única coisa que a gente vê é que ela ingere leite de vaca. A gente sabe que o leite de vaca que a mãe ingere pode aumentar a cólica do bebê. Aí a gente faz esse teste terapêutico, tira o leite de vaca da mãe por uns dias para ver se essa cólica diminui, tá? Mas não há contraindicação, você pode tomar leite tranquila, tá bom? Então eu tava falando da alimentação, da importância da alimentação para essa questão da produção de leite. Seria de forma indireta, né? Não há um alimento que aumente a produção, mas há alimentos que interferem no nosso humor. Então, a falta de algumas vitaminas podem até causar depressão na gente, tá? Nas mães que amamentam também. E aí, pela falta dessas vitaminas que estão presentes em alguns alimentos, a pessoa começa a ficar deprimida se ela começar a ter uma alimentação muito pobre em nutrientes, ou fizer restrição alimentar. Então não se é recomendado fazer regime durante a amamentação, né? Fazer restrições alimentares e restrições sem orientação por esse motivo. E a falta dessas vitaminas podem gerar depressão e diminuir a produção de leite, tá? Então, e ao contrário, quando você tem uma alimentação variada, com diversidade, você vai ter todos os suas vitaminas, seus nutrientes, substâncias que auxiliam a você manter o humor e a saúde bem. E aí você acaba tendo uma produção adequada de leite quando associado com esses outros fatores que a gente estava comentando, que é a mentalidade, o sono, né? E aí agora o sono, a gente vai entrar aqui nessa questão do sono, como é que ele interfere na nossa produção, tá? O sono, se você tem privação de sono, tá? Você vai ter aumento de uma substância que se chama cortisol, que aumenta o seu estresse. E o aumento do seu estresse vai diminuir a produção do seu leite, porque diminui a produção daquele hormôniozinho, que é a prolactina, tá? Então, a gente sabe que as mães que amamentam, o bebê não tem muita hora para mamar, principalmente nesses primeiros 2-3 meses, e aí elas precisam amamentar de madrugada. Então pode surgir aquele questionamento, mas como assim, né? Eu tenho que amamentar de madrugada, então como é que eu vou dormir? Então eu vou viver estressada? Não, porque se você acompanhar, descansar junto com o seu bebê, tá? Se você tiver uma rede de apoio, se você não ficar procurando serviço de casa para fazer quando o bebê tá dormindo, tá? Você poupar a sua energia, seu tempo para guardar sua energia para sua produção de leite, para dar assistência pro bebê, você vai descansar o suficiente. Por mais que você acorde na madrugada, de dia você tá tirando as suas sonecas junto com o bebê, você tá descansando, tá? Então, teoricamente, você tá com horas de sono suficientes ali para você, se você tomar esse cuidado, tá certo? Então, quando a gente fala descanse quando o bebê descansar, isso é muito sério, tá? E a campanha da Semana Mundial do Aleitamento Materno desse ano, tá? E do Ministério da Saúde, que é a amamentação apoia em todas as situações, ela vem muito com foco nessa questão da igualdade de direitos para as mulheres de todas as classes sociais na amamentação, em todas as situações. Por quê? Porque já se viu que as mulheres que amamentam menos são aquelas que têm menos rede de apoio, são aquelas que muitas vezes dependem de um emprego informal, não tem carteira assinada, ou seja, não sabe quando vai ter o salário, e aí tem que voltar muito rápido para trabalhar, porque não depende de salário, né? Não tem licença maternidade, então acabam tendo que voltar precocemente, aí às vezes não tem uma rede de apoio muito boa e acabam desanimando e ficando extremamente cansadas nesse momento da amamentação. Então essa campanha desse ano veio muito em cima disso, porque
A mulher precisa descansar, ela precisa ter apoio, suporte e tranquilidade para conseguir amamentar de forma satisfatória, tá? Então isso foi um ponto muito importante que a Semana Mundial do Aleitamento Materno tocou, e inclusive o Ministério da Saúde tem feito investimentos para a construção de novas maternidades, novas salas de parto, com salas de amamentação, para que essas mulheres também possam usufruir desse momento e terem apoio à sua amamentação, né? Um outro aspecto que eu quero falar para vocês, e que quando você é gestante a gente ainda não fala disso, vamos falar agora quando você já está amamentando, mas a atividade física, tá? Eu ainda não falei da atividade física, né? Atividade física é extremamente importante, tá, gente? Olha só, quem aqui que está assistindo pratica atividade física, algum tipo de atividade física? Escreve aí para mim, fazendo um favor. Nem que seja uma caminhada. Escreve aí no chat quem pratica atividade física. E o que faz, tá? Por que eu tô falando isso? Escreve pra mim aí, gente. Quem tá praticando atividade física, quem tá fazendo caminhada, quem faz um alongamento que seja, tá? Uma yoga, um alongamento. Isso aí, Ana Paula, tá? O que você começou? Então, olha só, o que eu vou falar pra vocês, tá? Eu não sei se tem gestante aqui nessa live, tá? Mas tanto para gestantes quanto para as mães que estão amamentando. A atividade física é extremamente importante. Por quê? Porque ela favorece a produção de hormônios que são estimuladores da amamentação, tá? Eles estimuladores do seu humor, eles ajudam você a manter o seu humor, diminuem a chance de você ter depressão, ansiedade, tá? Desânimo, e ao mesmo tempo aumenta a produção dos hormônios que são estimuladores da produção de leite, tá? Então, é muito importante você se levantar do sofá e sair para fazer caminhada pelo menos. Então, se você não está fazendo nenhum exercício programado, nenhum exercício direcionado, levante, faça um alongamento, vai ali no sofá, senta no chão, abre a perna, alonga pra cá, alonga pra lá, alonga o pescoço, alonga de um lado, alonga do outro, põe a mão na perna, vai lá, tenta abrir o máximo que você conseguir. Faz o que você conseguir fazer na sua casa. Antes feito do que perfeito. Eu não fui na academia, não tive tempo de matricular na academia, de fazer não sei o quê. Então, comece a se alongar em casa. Comece a se alongar, depois comece a sair com o bebê para fazer caminhadas. Daqui a pouco, faça caminhadas mais rápidas, coloque o bebê no carrinho e caminhe de forma rápida, tá? Porque isso vai te ajudar e vai ter um benefício também para o seu bebê, tá? Então, para quem já está amamentando, o que vai acontecer? Esse bebê, quando ele sai, quando ele toma ar, quando ele recebe a luz natural, tá? Ele aumenta a produção de melatonina, que é o hormônio indutor do sono. Ele acaba tendo uma qualidade de sono melhor durante a noite. Então, ele acaba ficando menos irritadiço. O bebê que fica preso em apartamento, ele é irritado. Ele não se aquieta, ele fica irritado, ele não dorme muito bem, tá? E aí, acontece o quê? Acontece dele ficar o tempo todo, como ele fica irritado, ele acaba indo toda hora pro peito também. Porque é a hora que ele se acalma, ele com a mãe no peito, tá? Então, fazer atividade física é extremamente importante. Qual é a recomendação de atividade física pelo Ministério da Saúde para as mulheres gestantes ou puérperas que tiveram bebês? Olha só, tá? A recomendação de atividade física, desde a gestação, é que você faça pelo menos 30 minutos por dia, 5 dias na semana. Então, seriam 150 minutos de atividade física, leve a moderada, tá? Por semana. Então, 30 minutos todos os dias, tá? 5 dias na semana. Se você tiver alguma contraindicação à atividade física, então você tem que estar acompanhada por um cardiologista, geralmente. Quando que vai ser contraindicado a atividade física? Em geral, mulheres, eu tô falando da gestação agora, mulheres que têm cardiopatias graves, hipertensão severa, então pressão alta, mas pressão alta já grave,
cardiopatias ou fibrose cística ou DPOC, que são aquelas doenças pulmonares obstrutivas crônicas que impedem a atividade física de forma habitual. Então, essas precisam passar pelo especialista, tá? Mas tirando essas, o restante, mesmo as hipertensas, diabéticas, tem que fazer atividade física, tá? Desde a gestação e desde que descobre que está grávida. Não é só depois do 3º mês, como era antigamente, né? Ai, descobriu que tá grávida, tem que ficar 3 meses deitada, né? Deitada com a perna pra cima, que pra não mexer, que você não perde o bebê. Isso é mentira, tá, gente? Isso é mito, não existe mais, tá? A mulher que não praticava atividade física antes da gestação, ela pode começar de leve, com alongamentos, exercícios que vão aumentando o ritmo aos poucos, e aquelas que já praticavam continuam, tá? Sempre orientadas por um profissional habilitado. E durante a amamentação, então, o que os estudos já demonstram? Que quando a mulher começa na gestação a se preparar, tá? Ela vai ter uma tendência a continuar depois. Então, se ela mantiver uma constância na atividade física, por mais que seja leve, tá? Quando ela ganha o bebê, ela vai ter uma tendência dela persistir depois, tá? E isso é muito importante para ela. Por quê? Tanto pelo aumento da produção de leite, porque quando ela faz atividade física o leite aumenta, a não ser que ela faça uma atividade extenuante e não se hidrate. Então, se ela fizer uma musculação excessiva ou faz exercício aeróbico excessivo e transpira demais e não se hidrata o suficiente, aí a produção diminui mesmo. Mas, do contrário, se for uma atividade saudável, feita de forma bem orientada, consciente, vai ajudar na produção, vai ajudar no sono da mulher, vai ajudar essa mulher a ficar mais tranquila, cuidar desse bebê, tá? E por isso também que eu sempre gosto de falar para as mães o seguinte, sabe? Pense no parto normal com muito carinho, porque eu ainda vejo muitas mulheres que têm medo da cesárea, ou às vezes marca cesárea porque tem alguma coisa, ou o marido vai viajar, ou estão programando uma viagem assim assado, e aí marca cesárea por causa desses motivos. E aí eu vou falar para vocês que os benefícios do parto normal, quando ele dá certo, né, gente? Quando o parto, a mulher tá bem, o parto vai caminhando bem, né? E na maioria das vezes, se a gente não atrapalhar, a natureza se encarrega e o parto normal acontece como tem que acontecer, lógico. Vai ter as dores do parto, mas depois que o bebê nasce, é só maravilha. Isso na maioria das vezes, aquelas mulheres que não têm contraindicação. E aí, o que acontece? Você, imediatamente, você já está pronta, tirando esse período que você está eliminando aqueles lóquios, que são os pedaços da placenta, o sangue ainda, fica uns diazinhos ali que pode dar um desconforto. Acabou isso aí, você já pode praticar atividade física, já pode se exercitar. Lógico, você não vai fazer exercícios extenuantes ou muito demorados, porque você ainda tá amamentando, né? Mas é possível e é benéfico. Ajuda até você a recuperar a musculatura sua do períneo ali, né? E a cesárea, o que acontece é que na maioria das vezes tem que esperar pelo menos 60 dias para começar, então até recuperação cirúrgica e tudo mais, para você começar a se exercitar, fora que existem os outros fatores relacionados a quê? O parto normal, ele favorece uma maior vínculo mãe e bebê na sala de parto, um maior tempo de contato e favorece o aleitamento materno. A descida do leite acontece mais cedo, esse bebê tem menos chance de ter alergias, então o parto normal também ele interfere em vários fatores relacionados à composição da microbiota, né, do intestino do bebê, fatores relacionados a alergias futuras, até isso, né, interfere. Então, como eu tive parto normal, tá? Eu não era uma pessoa radical com relação a isso. Eu conversei com a minha obstetra de forma muito franca, muito direta, muito sincera. Então, assim, eu tinha vontade de ter o parto normal, porque eu sabia que era o melhor para mim e para o bebê, mas se as coisas não corressem bem, eu iria para cesárea também, tranquilamente. Mas a minha obstetra foi muito legal, muito boa ali naquele momento, porque ela me ajudou a me manter firme na hora da dor, na hora das dores do parto. Quando você tem a rede de apoio ali do seu lado,
facilita, porque tem um momento que às vezes você quer amarelar, né? Você não quer sentir aquilo, você quer acabar, ir logo pro parto e fazer a cesárea e resolver o problema, mas quando você tem uma rede de apoio boa, você tem um obstetra consciente, tá ali do seu lado te apoiando e te orientando, as coisas caminham bem, né? Então, eu tive 2 partos normais e foi tudo bem, assim que passou o efeito da analgesia. A minha primeira filha foi uma analgesia que foi feita em excesso, já contei essa história aqui outras vezes. Eu fiquei como se tivesse feito uma cesárea, né? Então, assim, foi um parto que não foi muito legal. A Golden Hour dentro da sala de parto não foi legal. Tiraram a nenê rapidinho, levaram para um banho, demoraram para trazer. E eu fiquei lá sendo suturada porque foi feita episiotomia. E tudo isso foi interferindo na minha amamentação, eu tenho certeza. Porque depois eu tive dificuldade, eu tive dor depois, tive fissura com essa minha primeira filha, eu tive que passar por tudo isso, eu não tinha rede de apoio, porque mãe, sogra, todo mundo morava longe, então assim, meu marido trabalhava demais na época, então foi um período difícil, mas eu acredito que eu tinha uma boa mentalidade, então isso me ajudou a passar por tudo isso, então eu acredito que a mentalidade seja o fator primordial para você passar por todas essas dificuldades e conseguir se manter ali firme na amamentação, tá? E eu entrei nessa questão do parto. Por que eu falei do parto? Comecei a falar, fui viajando e falei do parto. Eu tava falando da atividade física, né? Então, comecei a falar da atividade física, da importância dela, e justamente por isso eu entrei na questão do parto. Porque aí quando a gente tem um parto normal, a gente acaba conseguindo manter aquele ritmo que vinha de atividade física da gestação depois da gestação, é muito mais fácil, né? Então, eu falei dos principais fatores, então olha só, vamos recapitular. Falei alimentação, falei do sono, falei da mentalidade, falei da atividade física, tá? Agora tem um outro fator que é hidratação, tá? Hidratação. A gente acha que é bobeira, tá? Mas, gente, a água é essencial para você produzir leite. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, tá? O que você tem de mais fácil para fazer para aumentar a sua produção de leite, tirando as questões emocionais e mentais que você precisa trabalhar, porque se você não trabalhar essas questões, não adianta, não tem milagre, não tem fórmula mágica, não tem... não tem nada que você faça que vai aumentar seu leite se a sua mente estiver trabalhando contra você. Então entendam isso. Vocês precisam trabalhar essa mentalidade desde a gestação. Mentalidade positiva sempre. Sair de perto de pessoas tóxicas ou pessoas que ficam, sabe, colocando aquele vírus psicológico que às vezes é colocado de uma forma tão sutil para você e acaba interferindo no seu emocional, tá? E tirando a sua segurança. Eu acho que cada mãe, cada dupla mãe e bebê é uma, tá? Você e seu bebê vai ter um tipo de experiência. Você é a mãe do seu bebê, você vai aprender e você vai dar conta. Então você precisa acreditar nisso, tá? E entender também que a amamentação, ela não é, como eu já falei várias vezes, ela não é instintiva na raça humana, tá? Não é instintiva. A gente precisa aprender. Então, não acreditar que porque fulano não amamentou, porque a minha mãe não amamentou, a minha família não teve a tradição de amamentar, minha mãe amamentou pouco, minha avó não sei o que, minha avó teve problema assim, minha mãe teve problema assado. Se você começar a ouvir as histórias familiares demais, tá? De pessoas muito próximas, isso acaba interferindo na sua mentalidade. Você tem que entender que você e seu bebê são outra dupla, tá? E que para você amamentar, você precisa aprender. Então, com certeza, sua mãe, sua avó, a vizinha, a outra parente lá, que não conseguiu, foi porque não tiveram rede de apoio, não tiveram uma orientação adequada, não aprenderam a amamentar, tá? Por alguma razão, elas não aprenderam, tá certo? Você é outra pessoa, você está informada, você está se informando. Então,
Você vai aprender. Então, se você começar a aprender desde a gestação, não vai dar erro, vai dar tudo certo. Ah, mas dói no começo. Ah, mas no começo o peito enche muito. Ah, mas tem... Tudo bem. A gente sabe que no começo a mama enche bastante, a gente precisa aprender a ordenhar essa mama para não sentir dor, se não sente mesmo. Então esse é um dos aspectos que, se você aprender na gestação, você não vai sofrer quando o bebê vier. Então por que eu tô falando isso? Eu vou falar da minha experiência. Primeira filha, sofri horrores. A segunda filha, eu já sabia tudo que eu tinha sofrido. Estudei, fiz curso, comecei a manusear e fazer ordenha das mães e fazer curso. E fiz muita ordenha minha depois, na primeira filha, quando foi necessário. Quando veio a segunda, aí eu não tive dor, tá? Então eu posso falar pra vocês com segurança que da minha segunda filha eu não tive fissura, eu não tive dor pra amamentar, eu tive muito leite e eu precisei aprender a fazer ordenha manual na minha casa sozinha, tá? Pra evitar engurgitamento, e isso é estritamente necessário, não tem jeito, tá? Então eu não conheço nenhuma mulher que vai pra casa depois que sai do hospital, chega em casa e começa a amamentar, e já de cara ela não precisa ordenhar a mama nem um pouquinho. Não existe, tá, gente? Eu não conheço, tá? Todas precisam, de alguma maneira, tirar um pouco de leite da mama, porque esse começo a mama produz exageradamente mesmo, porque o corpo ainda vai se adaptar com a demanda do bebê, tá? Então esses primeiros dias é uma produção absurda que a gente precisa estar esgotando para não engurgitar, tá certo? E que se a gente aprender isso, a gente não vai sofrer, tá? Não vai sofrer. Então, a amamentação, ela não pode doer. Inclusive, essa foi uma pergunta, um comentário de uma mãe num dos posts que eu fiz, que ela colocou assim, que ela tava com um bebezinho de 40, ela tava com uma criança, um bebezinho de 45 dias, acho que era isso, 45 dias, 2 meses, e ela estava amamentando exclusivamente, seguindo firme, apesar da dor. Ela sentia dor ainda para amamentar, mas que estava seguindo firme. Eu falei, nananina, não. Tá errado isso aí, tá? Então, assim, não é, com 45 dias, não é para você estar sentindo dor. Se você tá sentindo dor, tem que avaliar por quê. Será que você tá fazendo uma candidíase mamária? A candidíase faz doer, né? Às vezes a candidíase dá aquela dor que irradia, assim, e aí você tem dor e pode ser por cândida, né? Será que tem engurgitamento? Essa mama tá muito cheia, o bebê não tá esgotando tudo, você tá fazendo uma inflamação, uma obstrução dos ductos ali de leite? Então, a gente precisa entender o que é, tá? E aí, uma outra coisa que eu tava falando foi da hidratação. Tomar bastante líquido, muita água. Então uma recomendação aí, mais ou menos 8 copos grandes de água, tá? Mas tem uma outra recomendação de uma nutricionista do Ministério da Saúde, que é mais ou menos 3 litros, quase 4 litros de água por dia, sendo que a maior parte, 3 litros de água é de água pura. E os demais seria de outros líquidos, frutas, leite, sucos, tá? Quando você tá amamentando. E a caloria, em geral, quando a gente tá amamentando, a gente tem que ingerir 500 calorias a mais do que a gente ingere quando não tá amamentando, tá? Bom, que mais que eu quero falar pra vocês? Agora, um aspecto importante quando a gente tá amamentando e quer aumentar a produção de leite, ou você acha que tá com pouco leite, tá? Eu vou ensinar aqui pra vocês o pulo do gato, tá? Você quer aumentar a sua produção de leite, você acha que tá com pouco leite, então o que você tem que fazer? Primeiro, colocar esse bebê mais vezes no peito. Então, mas esse peito não tem leite. O bebê só quer o outro peito, porque o outro peito tem leite. Não. Então você tem que dar um jeito desse bebê ficar mais tempo nesse peito que tá com menos leite. Tem uma mãe que mandou essa pergunta, depois eu vou ler aqui, ó. Ela colocou assim, ó, a perguntinha dela. Ela colocou assim, ó, o que fazer quando um peito dá mais leite que o outro peito? Olha só, você tem que oferecer mais vezes esse peito que está menor, tá? Tem que oferecer mais vezes. Coloque esse bebê para mamar nesse peito pelo menos a cada 2 horas, tá?
Às vezes o bebê, ele tá escolhendo uma mama ou porque ele tá mais confortável na posição que ele fica nessa mama. Então o que a gente faz? Às vezes a gente engana o bebê, porque é assim, ó, vou mostrar aqui pra vocês. O bebê tá aqui, tá? Tá mamando aqui. Ele gosta de mamar desse jeito, então a mãe fala assim, olha doutora, então pra vocês que estão me olhando aqui, meu peito direito, tá? Então aqui meu peito direito, o bebê gosta de mamar no meu peito direito. Meu peito direito fica muito mais cheio, maior. O esquerdo fica pequenininho, ele não mama tão bem no esquerdo, tá? Então o que pode estar acontecendo? Ele pode gostar de ficar nessa posição. Ele gosta de ficar assim, viradinho desse jeito. Ele não gosta de ficar desse jeito, tá? Isso pode ser por uma questão dele, posicional dele mesmo. Às vezes a gente tem que pensar em torcicolo congênito. Então esse bebê tem que passar pelo pediatra, avaliar bem o pescocinho desse bebê, olhar bem, o pediatra vai ter que examinar o pescocinho desse bebê para avaliar se não tem nenhum nódulo ali, nada que possa sugerir que tenha torcicolo congênito, tá? Porque senão precisa fazer fisioterapia e tudo mais. Esse bebê realmente ele não vai querer mudar de lado, porque ele não consegue virar o pescocinho direito, tá? Mas quando não há esse problema, tá? A questão é posição, ele gosta de ficar desse jeito. Então o que a gente faz? A gente engana, a gente vai passar o bebê para outro lado, ao invés de você virar ele assim, você colocar ele para mamar ele assim, você faz assim, ó. Você passa ele assim. Ele continua do lado que ele gosta, ó, viradinho desse lado, porém, só que já tá na outra mama, tá? Então, essa é uma estratégia que a gente faz para quando o bebê fica escolhendo mama, tá? E colocar para mamar nessa mama. Ah, mas ele não pega, ele pega, na hora da fome ele pega. Então coloca e deixa esse bebê mamar e vai colocando a cada 2 horas e pelo menos 10 a 15 minutos nessa mama que está menor, tá? É isso, tá certo? Então, falei da questão do bebê escolher mama, tá? Por que tá menor a mama? Porque ele está sugando menos nesse peito, tá? Provavelmente por essa questão posicional. Ele suga menos, a produção desse peito começa a diminuir, tá? E aí, um pensamento que as mães têm, que é muito equivocado, e que aí acaba diminuindo mais ainda a produção de leite, é assim, elas falam assim, doutora, eu só dou essa mama na hora que ela enche. Então, o que você está fazendo? Você está contribuindo para que o seu cérebro envie uma mensagem para dizer assim, peito, produz menos, porque tá enchendo muito. E o bebê não tá mamando, entendeu? Então, quanto mais você deixar esse peito esvaziado, porque quanto mais esse bebê mamar ali e tirar esse leite, por menos que você ache que tem leite ali, tá? Quanto mais esse bebê for para essa mama e tirar tudo que tem de leite ali, mais vai começar a produzir essa mama, porque aí o estímulo aqui envia a mensagem lá pro sistema nervoso central, tá? Aí por um sistema de estímulo, de feedback, que a gente chama. Esse hormônio que tá aqui recebe a mensagem, manda, eu tô dando um exemplo para vocês, ilustrando para vocês entenderem. Ele começa, olha, tá sugando lá, tá acabando o leite naquela mama, temos que produzir mais leite lá. Aí essa produção começa a aumentar, se você mantiver essa frequência de amamentação nessa mama, tá? O que acontece é que daí se o bebê começa a escolher muito a outra mama, a mãe começa a pôr muito naquela mama que ela sabe que tá com mais leite. E aí ela põe mais, produz mais, ela põe mais, produz mais. E aquele lá vai ficando pequeno, tá? Então, essa é a dica que eu dou pra vocês. E aí, já pegando o gancho dessa dica, eu quero falar pra vocês assim, tem a sensação de que tá com pouco leite, então o que você faz pra aumentar o leite, tá? Eu acho que tá com pouco mesmo, doutora. Você precisa ordenhar. Então, enquanto o bebê tá mamando, ou você ordenhar essa mama e estimular ela. Quanto mais você estimular essa mama, mais ela vai produzir leite. Então, coloque na sua cabeça que você vai doar leite. Põe na sua cabeça desde a gestação que você vai doar leite, tá? Por quê? Porque a doação de leite, ela aumenta a sua produção de leite. Porque quanto mais você tira leite, mais leite você vai produzir. O bebê mamou aqui, a hora que ele saiu, você vai lá e estimula mais a mama ainda. Tira mais um tiquinho de leite, põe no congelador, tá? Mesmo que seja um pouquinho, 20 ml, tá? Não tem problema, põe no congelador.
Na próxima vez, de novo, tira mais um tiquinho, põe, vai tirando, vai estimulando essa mama o tempo todo, que ela vai aumentar a produção, tá? Se você sente que tá com produção baixa nos 2 peitos, mesma coisa, faz isso nos 2 peitos. Tira leite, põe o bebê pra mamar, a hora que ele sair você tira leite, depois de novo, e toda mamada você vai fazendo isso. E não precisa ser muito, não precisa ser algo que te canse, eu preciso ficar lá 1 hora, 2 horas, não. Ordenha, esgota um pouco, tira o quanto você conseguir ali, já põe no congelador e vai fazendo isso toda a mamada, que a sua produção vai aumentando, tá? Lógico, tente entender por que sua produção diminuiu. Será que você está dando intervalo muito grande entre as mamadas? Será que você está muito estressada, muito cansada? Se for isso, você tem que tratar disso, tá? Tem que avaliar, tem que começar a relaxar, começar a descansar mais, dormir mais, tomar mais água. Se você juntar todos esses fatores, vou tomar mais água, vou descansar mais, vou me exercitar, vou fazer caminhadas ao ar livre, porque essas caminhadas ao ar livre ajudam na produção de ocitocina também. Vou dormir bem, vou colocar o nenê mais vezes para sugar, a sua produção vai aumentar, tá? Então, se você conseguir executar todo esse passo a passo, a produção vai aumentar. E aí tem um versículo que depois eu vou passar para vocês, tá? Com relação à doação de leite, que é muito interessante, que eu sempre cito isso para as mães que vão no meu consultório, tá? Mas antes de citar ele, porque eu vou citar na hora de fechar a live, eu quero falar para vocês uma coisa, só para vocês terem uma noção do quanto a doação de leite é importante, do quanto você doar leite vai fazer bem para você, que pode estar com a sensação de que tá com pouco leite, e o seu leite vai aumentar se você começar a ordenhar essa mama e começar a esgotar essa mama e reservar leite, doar leite, além de dar leite pro seu bebê, tá? Vai aumentar o seu leite. Só para você ter uma ideia. E vai fazer bem para outras pessoas, né? Como eu tava dizendo. Você vai ajudar muitas pessoas. Olha só, muitos bebês, muitas mães. Olha, 300 ml de leite, tá? Materno, alimenta 10 prematuros de uma UTI neonatal. 300 ml de leite, 10 prematuros. Então, olha só quanto é importante a doação de leite para os bancos de leite. E as mães às vezes acham que tem que doar muito. Não, gente, é pouco. Olha só para vocês terem uma ideia, o bebezinho recém-nascido, o estômagozinho dele só cabe 5 a 7 ml. 5 a 7 ml, tá? O bebezinho de 3 dias é 20 ml que cabe no estômago. Então, assim, quando você doa leite, você vai armazenando aos pouquinhos, você vai armazenando pouquinhos no congelador, você liga o banco de leite e vem buscar. Às vezes você tirou lá 50 ml, eles vêm buscar na hora, porque esses 50 ml já alimenta 10 recém-nascidos de UTI, entendeu? Então, só para vocês terem uma ideia, que o Ministério da Saúde enviou 63 litros de leite materno doado para o Rio Grande do Sul na época da calamidade, da tragédia natural que aconteceu. E essa doação fez toda a diferença, mas não foi suficiente. Nós vimos também muitas campanhas de doação de fórmula, tá? E eu fiquei, assim, bem preocupada com essas campanhas, porque eu vi que a despesa, o gasto com fórmulas é enorme, é exorbitante. Então, você conseguir fazer campanhas de doação de leite materno, campanhas para incentivar o aleitamento materno, ajuda até mesmo nessas situações de calamidade pública, onde você não vai precisar pegar um dinheiro e investir em fórmulas lácteas, sabendo que o melhor leite está com a mãe, e às vezes você tem que pegar esse dinheiro para mandar água e comida para pessoas que estão passando sede e fome. Aí as pessoas acabam fazendo doações de fórmulas para bebês que não estão mamando, né? Então, olha só como é importante realmente essas campanhas de aleitamento materno e doação de leite, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui no chat, tá bom? Então, eu falei aqui da pergunta da Ana Paula.
Então, fazer aquela técnica de enganar o bebê, tá? Colocar mais naquele peito que tá menor, coloca o tempo todo, tá? E uma outra pergunta aqui, se quem amamenta pode tomar cloridrato de ciclobenzaprina. O que é isso? Isso é o famoso Miozan, é um relaxante muscular, tá? Então, só para vocês terem ideia, não há nenhum medicamento de uso comum que vocês fazem que contraindique a amamentação, tá? Ou que a amamentação contraindique o uso. A mãe não precisa passar dor, a mãe não precisa deixar de tomar antibiótico, a mãe não precisa deixar de tratar a depressão se ela estiver tomando antidepressivo, tá? Todos esses medicamentos ela pode usar durante a amamentação, inclusive esse que foi citado aqui, que são esses relaxantes musculares, se ela estiver precisando, tá? São raros os medicamentos que são contraindicados ou que contraindiquem a amamentação se a mãe tá tomando, tá bom? Raros, são alguns quimioterápicos usados para tratamento de câncer, é o iodo radioativo, usado também para tratamento. Então, assim, são raros. A maioria de uso comum que vocês conhecem, como antidepressivos, antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos, relaxantes musculares, podem ser utilizados durante a amamentação, tá? Se algum médico falar para vocês que vocês não podem amamentar porque tem que usar antibiótico ou antidepressivo, não sei o que, não, é melhor você procurar outras informações, porque você vai estar deixando de amamentar sem necessidade, tá? Bom, gente, para fechar nossa live, eu vou encerrar com esse versículo aqui, tá? Que fala da lei de Mateus, tá bom? Lei de Mateus fala o seguinte: pois aquele que usa bem o que lhe dão, a este será dado ainda mais e terá em grande quantidade, tá? Então é isso. Use bem o que você tem e a você será dado ainda mais e em grande quantidade, tá? Doe leite se você puder, pense positivo, tenha hábitos de vida saudáveis, hidrate-se de forma satisfatória, exercite-se e você vai ter uma boa produção de leite. E comece a se preparar desde a gestação, tá bom? Aí eu quero dar um recadinho aqui, tá? Que é o seguinte, no dia 29 de agosto, tá? Marque aí, dia 29 de agosto, vai ser uma quinta-feira, às 8h30. Eu vou dar uma aula gratuita, onde eu vou falar, tá? Vou dar todo o passo a passo do método Mamar Sem Neura, tá? Eu vou dar uma pincelada para vocês de tudo o que é o método que eu formalizei, tá? Que é o método Mamar Sem Neura. Como amamentar tranquila, sem dor e com ganho de peso ideal para o seu bebê. Então, isso aqui eu gostaria muito que gestantes assistissem. Então, se vocês conhecem gestantes, passem esse recado para elas. Se vocês quiserem se inscrever, eu acho que o link para inscrição para essa aula tá na bio, né? Tá na bio do Instagram, tá? Então, assistam essa aula. Se vocês conhecerem alguma gestante, encaminhem para ela, tá certo? Então, até quinta-feira que vem, fiquem com Deus. Vocês têm alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida aí, já manda que eu já respondo, tá bom? Não tem, né? Então tá bom. Fiquem com Deus, boa noite, até semana que vem. Se tiverem dúvidas, mandem na caixinha de perguntas, tá? Abraço, beijo.